Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 23º dia na busca pela sabedoria do Senhor. E eu tenho uma pergunta para você. Você está transbordando em sabedoria? Porque se você estiver transbordando em sabedoria, Deus vai enviar pessoas para que você aconselhe. Você vai tomar decisões e aí o Senhor vai colocar diante de ti oportunidades, porque você saberá tomar as melhores decisões. E o Senhor vai começar a revelar os planos que Ele tem para a sua vida. Por isso, estamos no caminho certo. Parece cansativo, não é verdade? 31 dias na busca por uma sabedoria. E eu disse bem no início e continuo a dizer, é só o início. Essa caminhada vai durar até quando, Graciela? Até a eternidade. Porque você precisa de sabedoria para viver neste mundo caótico, neste mundo que vai contramão daquilo que o Senhor quer que sejamos, da maneira que o Senhor quer que a gente viva. Então eu preciso de sabedoria para lidar com as pessoas tolas, as pessoas insensatas, para que eu venha reconhecer os bons conselheiros que o Senhor colocar no meu caminho. Precisamos dessa sabedoria até a eternidade. Então é isso. 31 dias parece cansativo? Não para você, que sabe que a sabedoria promete recompensas. Então é isso. Se ela promete recompensa, você tem que buscá-la todos os dias. Lembrando que riquezas, honra, vida longa, tudo está nas mãos da sabedoria. E você que vai buscando, vai sendo oferecido para você. Não é verdade? Então é isso. Muitas pessoas hoje, essas novas gerações, a nossa geração, são muito imediatistas. O que eu posso fazer hoje para conquistar amanhã? Mas no reino de Deus não é assim. A palavra do Senhor diz que um dia é como 1000 anos para o Senhor e 1000 anos como um dia. O Senhor não é imediatista. A gente pode chorar, espernear, gritar, desesperar e o Senhor olha para nós e diz, não, será tudo no meu tempo. Então como que eu posso fazer, Graciela, para esperar e não me cansar? Buscando no Senhor, espere no Senhor, peça que Ele traga esse autocontrole à sua vida, o domínio próprio, que você venha dominar suas emoções, seus pensamentos. Isso é sabedoria. É você buscar nele o fruto do Espírito, dominar as suas emoções, seus sentimentos, saber que o tempo dele é precioso, o tempo dele é valoroso, o tempo dele é o melhor. Não é verdade? Imagina você diante de um bom cozinheiro. Quantos cozinheiros bons estão aqui? Vovós, vovôs, os pais, as mães que sabem fazer uma boa comida e você tá lá doido para abrir a panela e não é a hora. Não chegou a hora, e você é ansioso porque você tá com fome. Ei, é assim conosco. E você tá com fome de vencer, você tá com fome de romper e o Senhor está dizendo, calma, agora não. Deixa cozinhar mais um pouco, deixa assar mais um pouco. Na hora que chegar no ponto, você vai desfrutar, saborear do melhor. E aí a experiência será maravilhosa, não é verdade? Então é isso, espere no Senhor. Precisamos de sabedoria também para esperar. Aprendemos que precisamos dela para permanecer, para conquistar e precisamos de sabedoria para esperar também. Então vamos meditar na palavra do Senhor hoje. Provérbios capítulo 23. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a sua faca na sua própria garganta. E encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Vamos lá. Vamos destrinchar esse versículo. Ele está dizendo assim: quando você se assentar com alguma autoridade,
ou com algum governador em algumas versões. Isso quer dizer o quê? Trata-se de um cenário de alguém que é um convidado muito importante para essa refeição. Isso simboliza situações em que estamos diante de pessoas importantes e ambientes formais. Ou seja, eu não estou na minha casa, onde eu fico à vontade, onde eu como de qualquer maneira, onde eu me assento de qualquer maneira, não. Eu estou num ambiente de governo, um ambiente de autoridade, um ambiente de grande influência. Aquela pessoa que está diante de mim, está falando diante de ti. Ela tem o poder para abrir portas para a minha vida, ela tem o poder para fechar. E aí, o que vai definir tudo isso será a minha conduta diante dela. A gente gosta muito de espiritualizar tudo. O Senhor vai abrir a porta, e se o Senhor abrir, ninguém fecha, ok. Mas há uma pessoa que pode fechar essa porta, você. Você pode fechar. E aqui está me dizendo, se eu tiver uma má conduta diante de uma pessoa, se eu não conseguir, se eu não souber saber ter uma reverência, saber ter um bom comportamento. Lembra que a gente leu em Provérbios que é melhor ter uma boa reputação, bom comportamento do que prata que ouro? Imagina só, é isso que está dizendo, que eu tenho que saber me comportar diante de pessoas de influência, de autoridade, de governo. E aí a oportunidade pode ser perdida, como Graciela, por uma atitude insensata, a gula. Aqui está dizendo, se você não pôr uma faca na sua garganta, ou seja, se você não se limitar a comer, falar, eu vou comer somente o suficiente. Sabe cenas de novela? É mais ou menos isso, cenas de filme, de série, onde que as pessoas comem delicadamente ali. É mais ou menos aquela imagem. As pessoas se conversam, se alimentam. Olha que interessante que vem no meu coração. A palavra do Senhor nos ensina a ter como ter conduta. Ela ensina a ter como ter um bom comportamento, boas práticas, ter elegância. Olha como a palavra do Senhor ela é completa. Por isso ela é chamada para nós no popular manual de vida, manual de instrução de vida. E é verdade, ela me ensina a ser uma boa esposa, ela me ensina a ser uma boa filha, ela me ensina a ser uma boa funcionária, ela me ensina a relacionar com amigos e até com inimigos, ela me ensina como proceder na mesa. A palavra do Senhor, ela é completa. Então aqui está me dizendo, ei, atenta-te, vamos lá, observe com atenção o seu comportamento, as suas intenções, os seus sinais, e do anfitrião também. Seja discreto e cuidadoso. Olha só, põe uma faca à tua garganta e se és glutão, aqui no caso está falando se estiver de grande apetite, essa expressão significa que controle o seu apetite, não se entregue à ganância ou ao exagero, pois você pode causar constrangimento e prejudicar a sua reputação. Numa refeição com alguém poderoso, o excesso pode parecer falta de sabedoria e de moderação. Olha a sabedoria entrando até na hora da refeição. Então é isso. Quando você estiver na frente de alguém, você for algum jantar, alguma refeição com alguém importante, alguém que você sabe que tem a oportunidade de abrir portas para você, seja elegante. Aqui está falando da comida, mas também até nos assuntos. Quando você perceber que o assunto que foi colocado à mesa é um assunto que causou constrangimento àquela pessoa, ei, encerra-se o assunto. Procure falar de outras coisas, não é verdade? Então vamos lá. O 3 diz, não desejes as iguarias que lhe oferecem, pois podem ser enganosas. Praticamente a continuação desse versículo, de estar à mesa com a autoridade, porque ali pode ser oferecido a você iguarias que podem parecer enganosas. Essas iguarias, elas podem vir de forma, uma proposta que está camuflando algo ali enganoso. Então ali está dizendo, nem tudo é para você, não deseje.
vai ser oferecido propostas, sugestões, opiniões enganosas, mas não é para você. Não deseja aquilo. Eu quero trazer algo assim, uma explicação que eu achei interessante, que fala assim: isso fala sobre desejar com ganância aquilo que é apresentado, por mais atrativo que pareça, porque está dizendo não deseje. O foco é o coração cobiçoso, que se deixa levar pela aparência das coisas. A comida ela é enganosa, ou seja, nem tudo que parece boa realmente é. Essa comida, essa proposta, essa questão apresentada para você pode representar armadilhas, segundas intenções ou manipulação. O prazer momentâneo pode ter um preço escondido. E o preço escondido você só vai saber depois, quando vier a consequência. Então, não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. A palavra do Senhor já está te alertando. Então, peça. Por isso, é necessário você pedir ao Senhor o dom do discernimento. Porque quando algo desse tipo for te oferecido, Deus vai trazer no seu coração. Rejeite ou aceite. Olha só Daniel. Daniel, ele rejeitou os manjares do rei, as iguarias do rei. E por quê? Porque Daniel era um homem fiel ao Deus dele. Daniel era um homem que buscava o Senhor acima de tudo. E o que era oferecido pelo rei era oferecido a deuses, a sacrifício a deuses. E ele pediu que ele fosse separado e os seus companheiros também. E ali houve a separação. E depois o que acontece? Ele se tornou destaque, porque Deus vai te honrar na obediência. Não pensa você, perdi uma oportunidade, era uma oportunidade. Não, rejeite essas iguarias, porque assim você está obedecendo a Deus e Deus vai te honrar. Lembra? A recompensa na obediência. Anota aí, escreva nos comentários. A recompensa à obediência. Então vamos para o 4 e o 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O que é que está me dizendo a sabedoria? Não esgote suas forças tentando ficar rico, mas ficar rico é tão bom. Eu tenho acesso a lugares, eu posso realizar desejos. Ei, aqui está dizendo você empenhar toda a sua força. A riqueza ela é consequência do seu bom trabalho. A riqueza ela vai ser consequência da sua fidelidade ao Senhor e Ele, lembrando que dá capacidade ao homem de adquirir riqueza. Então, se você usa toda a sua força para isso, é em vão. É em vão, está dizendo, tenha bom senso. É em vão você fazer isso. Por quê? Porque elas vão desaparecer. Assim como as águias voam e se perdem pelo céu e você não avista mais, será a riqueza que você conquistou em anos, empenhando toda a sua força, toda a sua juventude, todo o tempo que você tinha. E aí quando você olha, ela simplesmente vai embora. Porque a riqueza ela é consequência do bom trabalho que você faz, da sua honestidade, da sua fidelidade, e o Senhor vai e envia mais os seus celeiros, envia mais trigo aos seus celeiros, mais semente. É necessário você ler Deuteronômio 28. Ali fala que é o Senhor que manda toda a riqueza. Você trabalha e o Senhor envia. Não é verdade? Tem gente que fala assim, eu trabalho, não vejo o resultado do meu trabalho. Já tem pessoas que trabalham o suficiente e tem muito mais. Por quê? Porque o Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor está sobre ela. Ela está obedecendo o Senhor. E obedecendo em que, Graciela? Em princípios, em ordenanças. Ela honra pai e mãe, ela honra o patrão. Ou, se ela é empresária, ela trata os seus funcionários com dignidade. E ali o Senhor abençoa. Ela é honesta, ela é fiel, ela não deseja o que é do próximo.
Ei, é cumprir princípios. É cumprir princípios. Vamos lá. Abraão era um dos homens mais ricos da sua época. E vem outras gerações, Isaac, Jacó. Vamos lá, Jacó começou do nada. Jacó praticamente era escravo do seu sogro. E ali o Senhor foi dando estratégias. É isso que você vai ter da parte de Deus. Estratégias do Senhor, e ele foi adquirindo riqueza, foi adquirindo. E o que Jacó fazia? Cumpria princípios. O que Isaac fazia? Cumpria princípios. O que Abraão fazia? Cumpria princípios. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. A sabedoria está nos dizendo: você quer enriquecer? Você quer crescer? Você quer que o seu negócio dê certo? Cumpra os princípios que eu ordenei na minha palavra. E aí os teus celeiros serão cheios, os teus lagares transbordarão para o cumprimento do Senhor. Amém? Então é isso. O 8 diz assim. Olha só que interessante. Eu li o seguinte: não aceite, não, aí o 5, né? As riquezas desaparecerão e assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu, vão embora, saem e somem da sua vista. Agora eu quero ler para você o 6, o 7 e o 8, que diz assim: não aceite a refeição. De novo a refeição. Provérbios hoje está trazendo muito a refeição ao nosso entendimento. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. E por quê, Graciela? Porque ele está dizendo aqui: nem deseja as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. É o avarento. Ele está te dando, mas está ali observando se você vai comer da comida dele, se você vai deixar sobrar, porque no coração dele não quer te dar nada, ele não quer te oferecer nada. Olha só o que ele diz. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Olha só o que o Senhor está nos dizendo, que um hospedeiro invejoso, que aqui está dizendo a maneira com que ele age é uma maneira invejosa e avarenta. Não deseja as iguarias que ele lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Não fala com sinceridade. Ele pode até falar: coma, beba, mas é mentira, é enganoso. Você vai vomitar o pouco que você comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Trouxe à minha mente aqui situações em que a gente pode estar com outras pessoas e depois daquela refeição você se sentir mal e você não entende, né? Nossa, eu comi com aquela pessoa, na casa daquela pessoa, e comecei a passar mal. Aqui está dizendo: você vai vomitar o pouco que comeu, porque de fato ela não queria te dar de coração. Veio alguém na sua mente, sabe o que você deve fazer? Ore por ele. Senhor, liberta fulano dessa inveja, dessa avareza, que ele seja generoso, que ele seja diferente, que ele tenha uma vida transformada. O que você tem que fazer é orar por essa pessoa. Sim, aqui está dizendo que isso pode acontecer sim. Por isso só Deus conhece o coração das pessoas e por isso nem todo convite deve ser aceito. Por isso precisamos pedir ao Senhor discernimento. Vamos para o 9, que diz assim: não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não tem nem muito o que explicar, não é verdade? Está dizendo: não vale a pena. Você vai gastar seu tempo, você vai gastar saliva, você vai perder oportunidades de estar com outras pessoas para adquirir mais sabedoria, de fazer mais conexões. Você está aqui, ó. Não vale a pena você conversar com o tolo. Não, não vale. Pois ele vai desprezar toda a sabedoria que você está derramando sobre ele. Evite essas pessoas. 10 e 11. Vamos lá. Versículo 10 e 11. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade. Falamos isso em Provérbios, no provérbio passado. E se está escrito aqui de novo é porque ele quer que você aprenda. E olha só, a palavra que eu tenho hoje vai ser diferente da que tinha no provérbio anterior, da mensagem anterior. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada a terra dos órfãos, pois aquele que defende o direito deles é forte. Ele lutará contra você
para defendê-los. Por que eu disse que a palavra que eu tenho é diferente do outro? Porque o outro eu vim para trazer um alerta para você que altera os marcos. Você que muda os marcos de lugar. Mas agora eu tenho uma palavra para você que foi prejudicado, no qual sofreu essa injustiça, no qual retiraram os seus marcos, no qual tomaram o que era seu, de direito. Foi-lhe dado esse direito, era seu, mas veio alguém de maior influência, de maior condição e tomou o que era seu. Aqui está dizendo, pois aquele que defende os direitos dele, ou seja, aquele que defende o seu direito, lutará contra essas pessoas para te defender. Levanta a mão ou põe a mão no seu coração como você crê e declare agora, pois aquele que defende o meu direito é forte, ele lutará por mim para me defender. E ele lutará contra essas pessoas para me defender. Declara essa palavra agora. Seja profeta da sua vida. Seja você aquele que vai declarar vitória para a sua vida. Não tem ninguém que deseje o melhor para você do que você mesmo. Não é verdade? Você precisa se amar. Você precisa declarar palavras de vitória para a sua vida. Então declara, o Senhor lutará por mim. O Senhor lutará contra essas pessoas que estão cometendo injustiça, querendo tomar aquilo que é meu por direito, seja a minha aposentadoria, seja algum recurso, seja alguma herança, seja o que for que é seu de direito. Deus lutará ao seu favor. Deus lutará contra essas pessoas. Porque o Senhor, Ele odeia a injustiça. O trono dele, a base do trono dele é de justiça. Então tudo que vai contra o que o Senhor constituiu, ele luta. Ele vai contra. Ele abomina e ele fará justiça na sua vida. Você crê? Você acredita nessa palavra? Então escreva aqui, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Curte essa mensagem, amém? E encaminha para pessoas que hoje clamam a Deus por justiça. Aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas por outras. Deus fará justiça na vida delas. Deus fará justiça por elas. E o nome dele será glorificado na sua vida e na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos para o 12. Eu vou ler o 12, o 13 e o 14, que diz assim: dedique à disciplina o seu coração. Ou seja, o seu coração precisa ser disciplinado, precisa ser ensinado. Aqui está dizendo, dedique à disciplina o seu coração. E os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. É o que você está fazendo aqui. Você que está ouvindo essa mensagem, você está tomando essa atitude. Olha só, você está entregando os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. E a palavra de Deus te gera esse conhecimento dentro de você. E você está levando o seu coração à disciplina. Por que tantas pessoas admiram atletas? Porque geralmente marketing, geralmente propagandas de produtos colocam atletas. Sabe por quê? Porque eles são pessoas disciplinadas e as pessoas admiram pessoas disciplinadas, não é verdade? Por isso atletas são muito admirados, porque eles são disciplinados, eles têm hora para acordar, eles têm hora para dormir, eles têm hora para comer e saber o que comer. Eles se dedicam, eles se disciplinam, autodisciplinam. Por isso, eles são muito admirados. E aqui está dizendo, dedica o seu coração à disciplina, discipline ele. E aí você vai entender que você disciplinando seu coração, ele vai querer cumprir princípios, ele vai querer cumprir ordenanças. E tudo que Deus tem para você, para aquelas pessoas que cumpram princípios e ordenanças, virá sobre você. Você será recompensado por essa busca. Então, discipline o seu coração. Aí o 13 está dizendo, não evite a disciplinar a criança. Olha só, falando de disciplina novamente. Disciplinar é corrigir também. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá.
Você morreu por seu pai e sua mãe te corrigir? Você está vivo aí. E mais que isso, você está vivo buscando sabedoria. Então a correção do seu pai, da sua mãe, não foi em vão. Nós estamos dizendo correção e disciplina, não espancar. Não estamos falando de espancar. A Bíblia em momento algum vai dizer que você precisa espancar o filho para que ele entenda. Não. Aqui está falando sobre corrigi-lo, se necessário, com vara. E aí ele será disciplinado. E ele não vai morrer porque você o disciplinou. Ao contrário, olha só o que o versículo 14 está dizendo. Castigue-a, ou seja, corrija, discipline você mesmo com a vara. E assim o livrará da morte, o livrará da sepultura. Aqui está dizendo, você deve corrigir, não terceirize a correção do seu filho. Eu vou pedir para o avô não, o avô e a avó não têm obrigação de corrigir, quem tem é você, que é pai e mãe. Um tio, vou pedir meu irmão, que é o tio da... Não, é você, Deus deu a você precisa corrigir com vara. E muitas das vezes a gente pensa, o nosso pai, nossa mãe nos corrigiu com vara e hoje os netos vêm, eles não fazem nada, somente dá carinho. Sim, porque essa é a obrigação do avô e da avó, é amar, é cuidar, dar carinho. Da sua parte é correção. Quem tem que corrigir é o pai e a mãe. Aqui está dizendo, corrija você mesmo. É o pai e a mãe que precisa corrigir e os avós vão fazer o papel deles, que é amar. Não é verdade? Então é isso. Cada um cumprindo o seu papel na família. Vamos para o versículo 15 e 16, que diz assim, meu filho, eu amo essa parte quando fala meu filho, porque soa muito a voz dos nossos pais e soa a voz de Deus. E quando eu ouço meu filho, quer dizer, eu tenho algo para te dizer, para te ensinar. Meu filho, se o seu coração for sábio, olha só, o meu coração se alegrará. Olha o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Se o meu coração for sábio, os meus pais irão se alegrar, os meus pais da terra, e o meu Pai Celestial vai se alegrar. Aí o 16 diz, sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão, falarem com verdade, falarem com integridade, com lealdade. Eu vou sentir muita alegria. E um pai alegre é um pai que recompensa. Um pai alegre é um pai feliz que quer dar o melhor para os seus filhos. Não é verdade? Quando o seu filho obedece, você não diz isso? Olha, vamos para tal lugar, vamos comprar tal coisa, porque você está obedecendo, você está sendo uma criança tão boa. E aí você quer recompensar. E o Senhor é assim. Quando você faz o coração de Deus alegre, Ele olha para você com favor, e aí seus caminhos começam a dar certo. Aonde você vai, você encontra graça aos olhos dos homens, o favor dos homens, as portas são abertas, as oportunidades chegam para você. Por quê? Porque você está fazendo o coração do Pai alegre, você está fazendo Ele sorrir para você. Então é isso. Vamos lá? Quem quer alegrar o coração de Deus? Eu acho que vai ser necessário aqui a gente fazer uma oração assim, entregando o nosso coração para o Senhor no dia de hoje. Mas vamos lá. Vamos para o versículo 17 e 18, que diz assim, não inveje os pecadores em seu coração. Aí, mais uma vez o coração. Hoje será essa oração. Nós vamos entregá-lo a Deus. Amém? É uma atitude de fé, entregar o seu coração ao Senhor, levá-lo à disciplina. O Senhor vai trazer o que a gente precisa retirar. O Senhor vai falar, deixa disso, larga isso, abandona esse lugar, abandona essa pessoa que eu digo assim, renunciar a certas amizades. Vamos lá, hein? Deixa esse tipo de conduta. Nós estamos entregando nosso coração ao Senhor e o Senhor vai moldá-lo. 17 diz, não inveje os pecadores em seu coração. Quer dizer que a inveja pode entrar no meu coração, mas eu não posso permitir que ela entre. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Olha o Deus de recompensa. Aqui está dizendo que Ele vai preparar um bom futuro para você. Não deseje
o que é dos pecadores. Não inveje. Nossa, fulano está bem sucedido. Tá... Ei, não inveje. Não, busque o Senhor que Ele tem para você. Para cada filho, o Senhor tem algo separado e diferenciado. E na sua vida não será diferente. Amém? 19:20 diz assim: ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. De novo, coração. Olha a importância. Ouça, meu filho, seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, ou seja, com os beberrão, nem com os que se empanturram de carne. Com o quê? Com aqueles que praticam a glutonaria. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Forte essa palavra, mas se a sabedoria está dizendo, é porque o fim deles é sonolência, os vestirá de trapos, pobreza, miséria, virá sobre essas pessoas, os beberrões e os glutões. Então vamos prestar atenção na palavra do Senhor, porque está dizendo no início do 19, ouça, meu filho, seja sábio. O 22 e 23 diz, ouça o seu pai que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Que forte, não é mesmo? Sabe por quê que eu acho essa palavra forte? Quer dizer que tem filhos que desprezam os seus pais na velhice. Isso é triste, triste demais. Porque se aqui está dizendo, ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Olha só o que a palavra do Senhor me diz. Cumpre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria e da disciplina e do discernimento. Sabedoria, disciplina e discernimento. Ou seja, cumpre a verdade. Cumpre como, Graciela? Use os seus recursos. Cumpre a verdade. Eu quero trazer uma explicação que diz assim: o comprar a verdade, a disciplina, a sabedoria e o entendimento significa valorize esses princípios como um tesouro precioso, algo digno de investimento. Está dizendo, compre a verdade, invista nela. Não as venda, quer dizer, não troque a verdade por vantagens passageiras, mentiras convenientes ou recompensas enganosas. Compre a verdade, quer dizer, você se dedicar a ela, usar como recurso para adquirir. A sabedoria, a disciplina e o entendimento são bens duradouros, é para toda a vida, que vai te levar à eternidade. A sabedoria, a disciplina, o entendimento são bens duradouros, muito mais valiosos que qualquer algo material. Mas o que mais me chama aqui a atenção também é, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E o que acontece muito é quando ouvimos essa expressão, eu estou ajudando os meus pais, agora que eles estão velhos, eu vou ajudar. E eu sempre gosto de ilustrar isso, é algo particular. Algo particular. Eu não gosto muito de dizer essa expressão, eu vou ajudar os meus pais, porque você não está ajudando. Ajudar, você ajuda um desconhecido, alguém que você viu lá fora, um necessitado, ele te pede uma esmola e você dá o seu recurso a ele, você está ajudando, você não conhece, você não tem compromisso com aquela pessoa, aquilo é uma ajuda. Pai e mãe não se ajuda. Pai e mãe se retribui o que eles fizeram por você. Pensa que eles deixaram de adquirir bens, eles deixaram de adquirir momentos preciosos para ele, entre eles, deixaram de conquistar certas coisas, abrindo mão para que você tivesse, por aquele momento, algo bom, ou que dedicasse a você uma melhor escola. Então, assim, quando você for fazer algo para o seu pai e para a sua mãe, nunca diga estou ajudando, eu estou retribuindo tudo aquilo que ele fez por mim. Não é verdade? Eu estou retribuindo, porque um dia eles fizeram como Deus, eles fizeram antes
bem antes do que você merecesse. Imagina, quando você nasceu, eles deram tudo para você, deram amor. É o que Deus faz por nós. Eles deram amor, eles providenciaram tudo que você precisava para a sua sobrevivência, comida, vestimentas, te deram um teto, te deram um lar, te deram amor, que isso não se compra. E hoje, na velhice dele, você diz, eu estou ajudando? Não, eu gosto de dizer, eu estou retribuindo tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim. Então, tenha esse pensamento hoje. Se você está fazendo algo para sua mãe, para o seu pai, coloque no seu coração, eu estou retribuindo tudo aquilo que eles fizeram por mim. Amém? Estou praticando o que o Senhor me diz para honrar o meu pai e honrar a minha mãe. Quantos filhos hoje desejariam fazer tudo isso e não têm a oportunidade? Você tem, então faça. Vamos lá, versículo 24 e 25 que diz, o pai do justo exultará de júbilo. Aqui está falando que, meu Deus, olha só, Provérbios está me dizendo que se o filho tiver sabedoria, ele vai trazer alegria ao coração do pai, ele vai fazer o pai sorrir. E aqui está falando, o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e a sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Bendita seja esta mulher que gerou este filho sábio. Bendito seja você que está gerando filhos sábios. Bendito seja o seu pai, a sua mãe, que gerou você, que está aqui adquirindo sabedoria. Bendito sejam eles. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Pai, que está gerando nós como filhos sábios. Gerou. Nós não somos filhos sábios, estamos buscando a sabedoria do Senhor. Bendito seja o nosso Deus, que gerou filhos sábios. Amém? Vamos para o 26, que diz, meu filho, olha lá, olha o motivo da nossa oração de hoje. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Ah, Senhor, será a oração de hoje. Daremos a Deus o nosso coração. Você quer dar ao Senhor o seu coração? Então é isso. Hoje a nossa oração é dar ao Senhor o nosso coração. Vamos para o 29 que diz, de quem são os ais? Os ais são dores. Aqui significa dores, sofrimento. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são? De quem são os olhos vermelhos? Meu Deus, quem é essa pessoa que vive nessa condição? Eu quero saber, você quer saber? Pois bem, aqui está dizendo no 30, dos que se demoram em vinho, dos beberrões, dos que andam à procura de bebida misturada, não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no corpo e escorre suavemente. No fim, o que acontece? O que acontece com essas pessoas que se entregam a bebidas fortes? No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora, ou seja, o vinho causa isso na sua vida, ou seja, a bebida forte, a bebida destilada causa o quê? Como uma serpente, ela envenena você, ela te morde. Os seus olhos verão as coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar. Como é a pessoa que dorme no meio do mar? Perdida, desequilibrada, sozinha. Como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei para ver que possa beber mais uma vez, ou seja, vai se entregar à bebida novamente. E aqui está dizendo destruição, destruição, são ais, são dores, são dificuldades. Então é isso, tudo que em excesso, e a palavra do Senhor está dizendo, as bebidas fortes causam isso. Repense, busca no Senhor a direção,
porque não é isso que Ele quer para você. Seja um filho sábio, aqui está dizendo, meu filho, seja sábio, você vai me alegrar. Tenha um coração disciplinado, você vai fazer com que eu tenha um regozijo em você. Você vai exultar. Olha só, o pai de um justo exultará de júbilo. Imagina o Senhor. Vamos lá, vamos concluir essa palavra de hoje. O tema da oração de hoje vai ser: meu filho, dei-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor? Então vamos lá. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por este Provérbios capítulo 23, cheio de palavra de sabedoria, de como adquirir entendimento, como disciplinar o nosso coração. E a maneira de disciplinar o nosso coração é entregando ao Senhor o que o Senhor deseja. O Senhor está pedindo aqui, dê-me o seu coração, e nesta hora nós entregamos nosso coração ao Senhor, nós entregamos nossos desejos ao Senhor, nós entregamos nossos sentimentos ao Senhor, nós entregamos nossos pensamentos ao Senhor. É tudo isso que o coração representa. Nós entregamos nossa alma ao Senhor. Deus, que seja gerado dentro dele a vontade do Senhor para a nossa vida, que seja gerado dentro dele os planos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, damos o nosso coração ao Senhor no dia de hoje. Tira dele tudo que não presta, todos os desejos que nos afastam de ti, seja por comida em excesso, seja por bebida, tudo, Senhor, que nos afasta de estarmos diante de ti como os filhos que alegram o Pai. Em nome de Jesus Cristo, que dentro dele seja colocado o teu espírito, a tua sabedoria, o teu discernimento, o teu entendimento, o teu conhecimento. Senhor, entregamos nosso coração ao Senhor nesta hora. Senhor, corrija-nos, disciplina-nos, ó Pai, para vivermos segundo a tua vontade. O Senhor disse que Davi era um homem segundo o teu coração. Assim queremos ser também, Senhor. Queremos cumprir o teu propósito, queremos viver em obediência, queremos, Senhor, alegrar o Senhor, queremos fazê-lo sorrir. Em nome de Jesus Cristo, dai-nos um coração temente ao Senhor, obediente à tua palavra. Em nome de Jesus, oferecemos, Senhor, a nossa vida ao Senhor. Conduza-nos no caminho do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que venhamos entender que os teus caminhos são melhores e maiores. Nada do que planejamos, nada do que pensamos se compara àquilo que o Senhor já projetou para cada um de nós. Que assim seja, que o nosso primeiro passo no dia de hoje é entregar o nosso coração ao Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Gere dentro dele aquilo que vai te alegrar. Gere dentro dele aquilo que vai fazer o Senhor regozijar em alegria, em nome de Jesus Cristo. Pai, que dentro do meu coração haja o desejo por ti, que dentro do meu coração haja amor por ti, em nome de Jesus Cristo, que dentro do meu coração haja obediência em cumprir os teus princípios e as tuas ordenanças, pois sei que o Senhor se alegrará e o Senhor me abençoará, e encontrarei o teu favor e o favor dos homens nessa terra. Que assim seja, que o teu nome seja elevado, glorificado cada dia mais na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã. Receba esses corações que estão sendo agora oferecidos ao Senhor. Receba cada coração, em nome de Jesus, e aquele coração que for de pedra seja trocado por um coração de carne, como está na tua palavra, um coração cheio do teu Espírito. Um coração pronto para te obedecer, não questionar, mas fazer aquilo que o Senhor já está ordenando, que assim seja no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se você recebeu esse coração obediente, então obedeça a palavra do Senhor, que é multiplicar. Multiplique este canal, envie essa mensagem para outras pessoas, traga outras pessoas para se inscrever. Vamos obedecer ao Senhor quando Ele diz multiplique. Você está aqui? Então multiplique. Em nome de Jesus Cristo, até a próxima mensagem. Que o Senhor te abençoe a sua família.
tudo que você tocar seja abençoado, que seu coração seja entregue verdadeiramente às mãos do Senhor. Amém? Um beijo, até a próxima mensagem.